Oi, pessoal. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco no capítulo 18 de Deuteronômio. É um capítulo que fala sobre o sustento dos sacerdotes levitas, mas também traz umas advertências bem fortes contra práticas de outros povos e ainda promete um profeta futuro. Fiquei pensando, o que será que conecta tudo isso? Olha, é uma combinação bem interessante mesmo. É como se o capítulo estivesse, por um lado, organizando a casa, sabe? Definindo a estrutura religiosa interna de Israel, como os líderes seriam sustentados, e, por outro lado, estabelecendo os limites com o mundo exterior, o que era totalmente inaceitável para eles quando chegassem na nova terra. É tipo ordem interna e pureza externa. Começa falando da tribo de Levi, né, os levitas, que eles não iam ter terra como as outras tribos. A herança deles seria outra coisa, as ofertas para Deus. Aqui é onde fica bem interessante. A vida deles era totalmente dedicada ao serviço divino, então. Exatamente. O texto até diz, né, que o Senhor é a sua herança. Isso, assim, reforça essa dedicação exclusiva. E aí detalha como isso funcionava na prática, né? Eles recebiam partes específicas dos sacrifícios, tipo o ombro, as queixadas, o estômago, e também as primícias, sabe? Os primeiros grãos, o vinho novo, o azeite e até a primeira lã das ovelhas. Era um jeito da comunidade toda sustentar o sacerdócio. E tem aquela regra meio curiosa sobre um levita poder se mudar, né? Sair da cidade dele e ir servir no lugar que Deus escolhesse. E mesmo chegando lá, ele teria direito a receber o mesmo que os outros levitas. Não importava se ele já tinha bens. Isso não criava uma dependência total, ou talvez reforçasse a união deles. Boa pergunta. Essa dependência das ofertas do povo com certeza fortalecia esse nosso comunitário, né? A responsabilidade era mútua. Mas, ao mesmo tempo, essa regra garantia que qualquer levita dedicado pudesse servir no santuário principal, sabe? Tornava o serviço acessível e sustentável para todos eles, de forma igualitária, independentemente da situação inicial. O foco muda completamente. Vira para as influências de fora. Tem uma lista bem explícita do que Israel não podia fazer ao entrar na terra. Nada de imitar as práticas das nações vizinhas. Coisas como sacrificar filhos no fogo, ou usar adivinhação, feitiçaria, interpretar sinais, bruxaria, fazer encantamentos, consultar médiuns, espíritas ou os mortos. É uma lista bem pesada. Pesava mesmo. E a palavra usada é forte: detestáveis. O texto liga diretamente essas práticas ao motivo pelo qual Deus estaria expulsando os outros povos dali. Se conectarmos isso ao quadro geral, a exigência para Israel era ser íntegro para com o Senhor teu Deus. Era uma questão de identidade, de lealdade exclusiva a Deus, bem diferente do que, segundo o texto, corrompia as outras nações, né? A proibição era para preservar essa relação única que Israel tinha com Deus. E como alternativa para essas orientações proibidas, tipo adivinhação e tal, vem a promessa de Deus. Ele diz que levantaria um profeta do meio do próprio povo, semelhante a mim como Moisés, e que o povo deveria ouvir esse profeta. Isso tem a ver com aquele pedido do povo lá em Horebe, né? Que eles ficaram com medo de ouvir Deus diretamente. Isso, exato. Deus meio que valida esse medo e promete um intermediário. Ele diz: "Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar." Ou seja, a comunicação divina viria por meio desse profeta, e a responsabilidade de ouvir passava a ser do povo. E tinha uma advertência séria ali: quem não ouvisse as palavras ditas em nome de Deus, o próprio Deus cobraria isso. Isso levanta uma questão importante, que o próprio texto já coloca, né? Como é que eles iam saber se uma mensagem era mesmo de Deus ou se o profeta estava, sei lá, inventando, falando por conta própria? Pois é, e o critério que o texto dá é surpreendentemente prático. Se um profeta falasse em nome do Senhor, mas aquilo que ele previu não acontecesse, não se cumprisse, então a palavra não era de Deus. Simples assim. Era a presunção do profeta e o povo não precisava ter medo dele. É um teste baseado na realidade e no cumprimento do que foi dito. E a coisa era séria. A pena para quem falasse falsamente em nome de Deus, ou pior, em nome de outros deuses, era a morte.
Era algo gravíssimo. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças, parece que Deuteronômio 18 está montando um modelo bem claro para a vida religiosa de Israel. Define como sustentar os líderes espirituais, os levitas, cria barreiras bem firmes contra práticas espirituais consideradas erradas e aí estabelece o profeta como o canal oficial para a palavra de Deus. E ainda dá um teste claro, o cumprimento da profecia, para saber se era autêntico ou não. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão interessante, né? O texto dá esse teste bem concreto, o cumprimento factual, para validar a profecia. Mas como essa ideia de validação se aplica, ou talvez precise ser adaptada, para mensagens que não são previsões tipo vai acontecer X amanhã, mas sim exortações morais, sabe? Chamados para mudança, visões de longo prazo sobre Deus e o caráter do povo. Qual o peso desse teste pragmático quando a mensagem é mais sobre ética ou espiritualidade do que sobre um evento futuro específico? Fica aí para a gente pensar.